Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa última aula do nosso módulo Comunicação Oral e Escrita, né? Aqui está a nossa ementa, como vocês já conhecem, e a gente vai dar continuidade ao conteúdo de sintaxe, né? Retomando, então, na aula passada a gente falou da diferenciação da morfologia, do estudo da morfologia para o estudo da sintaxe. E a gente parou nesse slide, né, que falava dos termos da oração. A oração, ela possui termos essenciais, integrantes e acessórios. E na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre cada um desses termos. Então, para começar, a gente vai falar dos termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. O sujeito, ele é o termo sobre o qual todo o restante da oração ele vai dizer algo sobre aquilo. E o predicado vai ser aquele termo que contém um verbo e ele vai informar alguma coisa sobre o sujeito. Então, aqui, nós temos dois exemplos, né? Olha só esse exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Aqui o sujeito é as praias e o predicado estão cada vez mais poluídas. O predicado, então, ele está informando algo sobre o sujeito praias. Ele está informando que o sujeito praias está cada vez mais poluído. Então, o sujeito é sempre aquele que vai sofrer alguma ação ou que vai exercer alguma ação que vai estar especificada no predicado. Existem vários tipos de sujeito, né? Ele pode ser determinado ou indeterminado. Quando ele é determinado, ele identifica com precisão a partir de uma concordância verbal. Dentro do sujeito determinado, tem várias subdivisões. Ele pode ser determinado simples, que significa que ele possui apenas um núcleo. Então, olha só nesse exemplo. Os meninos estão gripados. Meninos é um sujeito determinado, simples. Determinado porque eu consigo identificar esse sujeito com precisão. Eu leio na frase, os meninos estão agrupados e eu consigo identificar esse sujeito, meninos. Ele está explícito na frase e ele está sofrendo a ação de estar gripado, né? Os meninos estão sofrendo essa ação e eles estão gripados. Então, meninos aqui nessa frase é um sujeito simples, determinado e simples. Ele pode ser também determinado e composto, porque nesse caso, não vai ter apenas um núcleo, vai ter dois núcleos. Então, na frase tênis e natação são ótimos exercícios físicos, aqui a gente percebe dois núcleos de sujeito, tênis e natação. O sujeito também, ele pode estar implícito, que ocorre quando ele não está explicitamente representado na oração, mas mesmo assim podemos identificá-lo. Então, na frase, dispensamos todos os funcionários, a desinência mos, ela implicitamente mostra um sujeito ali. Quem dispensou aqueles funcionários? Alguém dispensou, né? Foi o gerente, foi o diretor dessa empresa, alguém dispensou. E isso dá para ver implicitamente através da desinência mos. Dispensamos. O que esse sujeito implícito, ele é totalmente diferente do sujeito indeterminado. Porque nesse caso, de forma nenhuma, a gente consegue visualizar esse sujeito, né? Então, o sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não conseguimos determinar ele
nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Então, por mais que a gente leia toda a frase, todo o contexto ali, a gente não vai conseguir identificar que sujeito que é esse. Então, olha só nessa frase. Procuraram você por todos os lugares. Aqui, o sujeito procuraram, ele é indeterminado. Nós não conseguimos identificar onde está esse sujeito. Então, aqui a gente tem 3 maneiras, né, de observar esse sujeito indeterminado, que é através do verbo na terceira pessoa do plural, como está aí, procuraram, na terceira pessoa do plural. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Estão pedindo, sujeito indeterminado. Alguém está pedindo, mas não sabemos quem. Não sabemos se é uma pessoa, se é duas. Sabemos que estão pedindo, né? Sabemos que estão procurando você por todos os lugares, mas não sabemos se uma ou se duas pessoas. Está completamente indeterminado. Uma outra forma do sujeito ficar indeterminado é com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Então, olha só nessa frase. Vive-se melhor no campo. Vive é um verbo que está ativo. E se é o pronome se. Então, aqui não conseguimos determinar qual é o sujeito. Nós sabemos que vive-se melhor no campo. Mas e aí? É alguém que vive no campo? É o modo de viver? Então, não tem como determinar o sujeito. No casamento, sempre se fica nervoso, se o pronome fica o verbo ativo. Outro exemplo de sujeito indeterminado é com o verbo no infinitivo pessoal. Então, quando eu falo, era penoso estudar todo aquele conteúdo. Estudar é um verbo que está no infinitivo. E, além disso, impessoal. Então, sempre que eu falar estudar, assistir, ficar, viver, todos esses verbos no infinitivo e no impessoal demonstram sujeitos indeterminados. Existe também a oração sem sujeito. É uma oração que ela é formada apenas de predicado, como a gente pode ver nesse quadrinho aí ao centro. Havia formigas na casa. Essa oração, ela não tem sujeito. Nevou muito nesse ano em Nova York. Também é uma outra oração sem sujeito. Ela já começa com um verbo impessoal. Havia é um verbo impessoal. Nevou é um verbo impessoal. Então, quando a oração já começa dessa forma, ela é uma oração sem sujeito. Por isso, precisamos entender sempre o contexto daquela oração. É impossível constatar que essas orações não... É possível constatar que essas orações não têm sujeito. Por quê? O conteúdo verbal, ele não é atribuído a um ser, né? Então, os casos mais comuns de oração sem sujeito ocorrem com verbos que exprimem fenômenos de natureza, como nessa frase aí, nevou muito este ano em Nova York. Então, já começou falando um fenômeno da natureza. É igual nessa outra frase, choveu muito no inverno passado. Então, o verbo chover, ele exprime uma oração sem sujeito, porque é um verbo que ele não é atribuído a nenhum ser. Os verbos também ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou um fenômeno meteorológico, ele indica uma oração sem sujeito.
igual no primeiro exemplo que a gente viu. Haviam formigas na casa. O verbo haver, ele indica uma oração sem sujeito. E nesse segundo exemplo, eram 2 horas da manhã. Eram, está indicando também que esta oração é sem sujeito. Sobre o predicado, vocês já sabem. É aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele sempre vai ser obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal, né? Então, aqui a gente percebe alguns exemplos. As mulheres, sujeito. Compraram roupas novas. Compraram roupas novas, predicado. Já nessa outra frase, durante o ano, desistem do curso, o predicado, e muitos alunos, o sujeito. Então, durante o ano, muitos alunos, o sujeito, desistem do curso. Então, o predicado, ele não precisa ser uma coisa contínua, não. Ele pode vir separadamente também. Como nesse segundo exemplo, o sujeito está no meio do predicado. Existe, gente, a predicação verbal. A predicação verbal, ela é o resultado da ligação entre o sujeito e o verbo e os complementos. Então, quanto à predicação do verbo, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Quando o verbo for intransitivo, significa que a sua ação ela não transita. Ela não vai ter um complemento. Então, se eu falo o avião caiu, eu não preciso de um complemento. Todo mundo sabe que cair é porque ele caiu no chão, é porque teve um acidente, então eu não preciso explicar como aconteceu, o local que aconteceu, que horas foi, eu não preciso especificar. Só de dizer o avião caiu, cair é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E o verbo cair, como ele é intransitivo, ele já tem um sentido completo, não precisa de complemento. Isso não significa que eu não possa acrescentar alguma informação. Eu posso, mas eu não sou obrigada a acrescentar. Então, eu posso dizer o local que esse avião caiu, que foi sobre as casas da periferia. Eu posso dizer o modo, que foi lentamente. Eu posso dizer o tempo, que isso aconteceu no mês passado. Mas eu não sou obrigada a dar essas informações, porque simplesmente o verbo cair, ele já é completo. Então, na frase o avião caiu, caiu é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Já o verbo transitivo, ele precisa de complemento, ou seja, ele vai transitar na frase. Ele vai precisar de complementos. Então, quando eu falo a seguinte frase, as crianças precisam de carinho, eu tenho que perguntar, precisam? Precisam de quê? Se eu falar só as crianças precisam, a frase fica incompleta. As crianças precisam. Precisam de quê? De carinho. Então, de carinho é o complemento verbal. É o objeto que a gente vai ver mais pra frente na aula. O verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. O verbo transitivo direto é quando o complemento vem ligado ao verbo de forma direta, né? Sem uso de preposição. Então, quando eu digo nós escutamos nossa música favorita, não tem nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Escutamos nossa música. Não tem nenhuma preposição aí. Agora, o verbo transitivo indireto é quando o complemento ele vem ligado ao verbo de uma forma indireta. Então, ele vai precisar de uma preposição. Na frase eu gosto de sorvete, o verbo transitivo gosto, ele é indireto, porque ele vai se ligar ao seu complemento sorvete através da preposição de. Então, por isso que ele é um verbo
transitivo indireto, porque ele precisou se ligar ao seu complemento de uma forma indireta, através de uma preposição. O verbo transitivo, ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, né? Por exemplo, na frase, ele contou tudo ao namorado. Ele contou tudo. Não tem nenhuma preposição aí. Contou tudo. Agora, ao namorado. A preposição a, né? Junto ao artigo o, está ligando o verbo com o seu complemento, namorado. Também pode ser um complemento de contar tudo. Contou tudo a quem? Ao namorado. Sempre que tiver duas perguntinhas e duas respostas para o verbo, ele é classificado como direto e indireto. Então, eu vou perguntar para o verbo. Ela contou. Contou o quê? Contou tudo. Contou tudo para quem? Ao namorado. Então, eu respondi duas perguntas. Eu respondi o que ela contou, que foi tudo, ou seja, verbo transitivo direto, e a quem ela contou? Ao namorado, verbo transitivo indireto. Por isso que esta oração ela possui o verbo contou transitivo direto e indireto, porque ele respondeu a duas perguntas. O verbo de ligação, ele vai expressar um estado. Ele vai ligar características ao sujeito, estabelecendo entre eles sujeito e características, né? Certos tipos de relação. Então, o verbo de ligação, ele pode expressar várias coisas. Por exemplo, ele pode expressar um estado permanente, ser, viver. Sandra é alegre. Sandra vive alegre. Um estado transitório de estar, de andar. Ninguém vive andando para sempre, né? Ninguém vive encontrando coisas para sempre ou se encontrando apenas em um momento. Não, é um estado transitório. Então, os verbos estar, andar, achar-se, encontrar-se, todos eles são verbos de ligação. Também pode representar um estado mutatório, de mudança. Ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Também são verbos de ligação. Pode representar também uma continuidade de estado, né? Continuar, permanecer. Ou um estado aparente, parecer. E temos uma observação. Por quê? A classificação do verbo, quanto à predicação, ela deve ser feita de acordo com o contexto, nunca isoladamente. Porque o mesmo verbo, ele pode aparecer como intransitivo ou como verbo de ligação. Então, quando eu falo a frase, o jovem anda devagar, anda é um verbo intransitivo. Está expressando uma ação. Ele está andando de forma lenta, devagar. Agora, quando eu falo o jovem anda preocupado, ele não está andando, não. Ele pode estar sentado, mas o pensamento dele está andando preocupado. Preocupado. Então, o verbo andar aqui, ele não está expressando uma ação, não. Ele está expressando um estado. E quando ele representar um estado, ele representa um verbo de ligação. Então, tem que tomar cuidado para não confundir o verbo de ligação com o verbo transitivo. É o mesmo verbo, anda, mas em um contexto, esse verbo ele é intransitivo, porque ele está representando uma ação de andar mesmo, literalmente andar. E no segundo exemplo, ele não está andando literalmente. O jovem, ele está andando preocupado. É um estado de pensamento. Então, agora a gente vai falar dos termos integrantes da oração, né? A gente já falou dos termos essenciais, que são sujeito
e predicado, e os termos integrantes são complementos verbais, que são os objetos direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. Os complementos verbais, né, eles são constituídos dos verbos transitivos diretos e indiretos, a gente já aprendeu sobre eles. E o objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Então, ele pode ser constituído de uma expressão substantivada, né? O agricultor cultivava a terra. A terra é uma expressão substantivada, porque aqui apenas terra é substantivo e a terra é uma expressão substantivada. Ele pode ser constituído pelos pronomes ou, a, os, as, me, te, se, nos, vos. Então, espero-o na minha festa. O artigo o aqui, o pronome oblíquo o, ele está expressando um objeto direto. Por qualquer pronome substantivo. A gente já aprendeu isso em morfologia também. O pronome que aqui, ele está representando menino, né? O menino que conheci está lá fora. Então, menino é o quê? O substantivo. E que está retomando esse substantivo. Por isso que ele é chamado de pronome substantivo. Então, em todos estes exemplos, é possível identificar um objeto direto que está completando o sentido de um verbo transitivo direto. Lembrando que o transitivo direto, ele se liga ao substantivo de forma direta, ele não precisa de preposição. Já o objeto indireto, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Ou seja, é um verbo que vai precisar de uma preposição. Então, não desobedeça a meus pais. A meus pais é um objeto indireto, que está completando o sentido do verbo desobedeça. Desobedeça a quem? Precisa de uma preposição. A, preposição a. Né? Então, outro exemplo, preciso de ajuda. De ajuda é o objeto indireto, que está completando o sentido do verbo preciso. Né? Preciso de quê? De preposição, de ajuda, objeto indireto. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de uma palavra, ou seja, ele não vai completar o verbo, ele vai completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Complemento nominal não vai completar o verbo, ele vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio por meio de uma preposição. Então, na frase, Cecília tem orgulho da filha. Orgulho é um substantivo. Da filha, complemento nominal. No outro exemplo, Ricardo estava consciente de tudo. Consciente, nesse caso, já não é um substantivo, é um adjetivo. E de tudo, complemento nominal. Então, aqui, ó, consciente é um adjetivo de Ricardo, é uma característica de Ricardo. E de tudo é o complemento nominal. Está completando o nome adjetivo, consciente. Já o agente da passiva é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo, quando este se apresenta numa voz passiva. Né? Ele vem comumente regido pela preposição por e, eventualmente, da preposição de. Então, quando eu falo a vencedora foi escolhida pelos jurados, a vencedora, ela é um sujeito paciente que está sofrendo a ação de ser escolhida.
E quem é o agente da passiva mesmo, que está exercendo a ação do verbo escolher, são os jurados. Por isso que, pelos jurados, é o agente da passiva. Porque é os jurados que estão escolhendo a vencedora, que é o sujeito. Se eu mudar de lugar e colocar os jurados escolheram a vencedora, aí já muda. Os jurados já não vai ser mais o agente da passiva, vai ser o sujeito. Então, por isso é muito importante analisar a ordem em que cada termo se encontra. É preciso analisar o contexto dessa oração. Agora a gente vai falar sobre os termos acessórios da oração, né? Eles são de extrema importância, eles vão estar caracterizando o ser, né, o sujeito, eles vão determinar o substantivo, eles vão exprimir a circunstância onde ocorreu um fato, alguma coisa. E os termos acessórios são adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. O adjunto adverbial, ele vai indicar uma circunstância, né? Ele vai dar uma ideia de tempo, de lugar, de modo, causa, finalidade, né? Ele vai modificar o sentido do verbo, por isso que se chama adjunto adverbial. Ele vai mudar o sentido do verbo. Então, olha só nesse exemplo. Eles, nesses 3 exemplos, eu vou ler os 3. Eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Todos esses 3 exemplos trouxeram a palavra muito, que intensificou o verbo. Então, aqui no verbo respeitar, o advérbio muito está intensificando o verbo respeitar. Então, não é que eles se respeitam apenas, não, eles se respeitam muito. Então, eu modifiquei o modo, né? Eu modifiquei a intensidade do verbo respeitar. Então, ele não respeitava pouco, não, ele respeitava muito. Eu modifiquei a intensidade do verbo respeitam, né? Quando eu falo o time jogou muito mal, eu estou intensificando o verbo jogar, né? O time, ele não jogou mal, não, ele jogou muito, muito mal. O adjunto adverbial, ele tem todas essas classificações que estão dispostas nesse quadro, né? Ele pode ser de intensidade, como a gente acabou de dizer nesse exemplo aí, e o exemplo de intensidade não é apenas para muito, mas pode ser para pouco, né? Bastante, tão, demais. Outras formas de classificação do adjunto adverbial é através de uma afirmação, né? Sim, certamente, realmente. Então, olha só o exemplo. Elas compraram, de certo, o vestido mais caro. De certo é tipo assim, com certeza, realmente, o vestido mais caro. Então, elas compraram efetivamente, de verdade, o vestido mais caro. Então, de certo vai ser um adjunto adverbial, porque ele está afirmando que realmente elas compraram, que realmente houve a ação do verbo comprar. Ele pode ser classificado com uma dúvida, uma intensidade, um lugar, um modo, uma negação, um tempo, enfim, todas essas classificações aí. Tem um adjunto adnominal, que é o termo que vai determinar, especificar ou explicar um substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele possui uma função adjetiva na oração.
E ela pode ser desempenhada por adjetivos, por locuções adjetivas, por artigos, por pronomes, pronomes adjetivos, numerais adjetivos. Sempre algo relacionado a especificar, a explicar o substantivo. Então, olha só essa frase. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Aqui a gente percebe 3 substantivos, né? Poeta, trabalhos e amigo. E o que está ao redor desses substantivos são adjuntos adnominais. Então, olha só o artigo ou. Ele está especificando o poeta. Olha só o adjunto adnominal inovador, que é o quê? Um adjetivo. Inovador é uma característica de poeta. Então, tá especificando que aquele poeta é inovador. Está dando uma característica para esse poeta. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos. 2 é o quê? É um numeral adjetivo, né? Ou seja, um adjunto adnominal, que está indicando que são 2 trabalhos. Trabalhos substantivo. Longos, os trabalhos são longos, ou seja, adjetivo de trabalhos. Portanto, adjunto adnominal, porque está explicando o substantivo trabalhos. Ao seu amigo de infância. Ao seu pronome adjetivo de infância, né? Uma locução adjetiva de infância. O aposto é o termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal, para explicá-lo, para especificá-lo melhor. Então, na frase, ontem, entre vírgulas, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Geralmente, o aposto, ele vem entre vírgulas, depois de 2 pontos ou entre travessões. Então, é sempre para explicar ou especificar melhor um substantivo. Então, o substantivo ontem, ele foi especificado pelo aposto segunda-feira, porque ontem podia ter sido domingo, podia ter sido quarta, mas não. O aposto, ele está explicando que ontem não foi domingo, ontem foi segunda-feira. Então, o aposto, ele está explicando o substantivo ontem, né? O aposto segunda-feira está explicando o substantivo ontem. O aposto também tem várias classificações. Ele pode ser comparativo, ele pode ser de uma oração, né, para separar 2 orações. Ele pode ser distributivo, enumerativo, especificativo, explicativo, resumidor ou recapitulativo. E aqui, nesse slide, eu coloquei vários exemplos. Eles estão na ordem certinha destas classificações. Então, olha só esse exemplo. Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na Baía anoitecida. Indagadores holofotes está especificando seus olhos. Então, aqui ele é um exemplo de aposto comparativo. Por quê? Eu estou comparando seus olhos com indagadores holofotes. No segundo exemplo, ele correu durante 1 hora. Sinal de preparo físico. Aqui está separando 2 orações. Então, ele correu durante 1 hora, uma oração. Sinal de preparo físico, segunda oração. E um aposto, porque está explicando que o fato dela ter corrido durante 1 hora, isso significa que ela tem um preparo físico. Drummond e Guimarães Rosa são 2 grandes escritores. Aquele na poesia e este na prosa. Então, esse aqui é distributivo.
eu estou distribuindo o aposto. Aquele que é Drummond é na poesia, né? Porque está mais longe. Foi o primeiro substantivo, o primeiro sujeito aí a ser citado, então ele está mais longe. Aquele na poesia. E Guimarães Rosa, este na prosa. Então, eu distribuí o aposto. Uma parte foi para o substantivo Drummond e a outra parte foi para o substantivo Guimarães Rosa. Enfim, todos esses restantes aí de exemplos vão estar alinhados a todas essas classificações de aposto. Depois vocês vão ver o slide disponibilizado para vocês e assim como vocês também poderão consultar o slide para fazer a nossa última atividade. Muito obrigada, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês por terem acompanhado todas essas 6 aulas, né? Essa é a nossa última aula. E, em especial, né, a aula de hoje, eu gostaria de pedir que todos vocês deixassem nos comentários as suas dúvidas. Por quê? Eu tenho sempre recebido as dúvidas no WhatsApp, né, no privado. E nessa aula de hoje, eu gostaria que vocês deixassem as dúvidas nos comentários. Não precisam ter vergonha e nem nada. Vocês podem tanto falar sobre o que vocês acharam da aula, o que vocês acharam das 6 aulas, ou também deixar as suas dúvidas. Porque, excepcionalmente, na aula de hoje, eu vou estar utilizando essa aula como um trabalho da minha faculdade, né, de Letras Portuguesas, como um estágio extracurricular, né, que eu preciso apresentar na minha faculdade. Então, esse estágio, ele é fora do contexto escolar. Então, como a Guarda Mirim é uma entidade filantrópica que não é escolar, totalmente escolar, eu posso estar utilizando destas aulas como meu estágio. Então, eu gostaria de pedir a contribuição de vocês, meus queridos alunos, que vocês deixem seus comentários, porque eu vou precisar tirar print deles para enviar para os meus coordenadores na minha faculdade. Então, eu deixo aí esse pedido, né? Por favor, que vocês me ajudem e gostaria de agradecer. Gostei muito de todo esse tempo que passamos aqui juntos. Gostei muito de conhecer todos vocês, de estar bem perto, de tirar as dúvidas. Foi muito bom, foi muito proveitoso para mim e espero que tenha sido muito proveitoso para vocês também. Muito obrigada e até uma próxima, né? Quem sabe?